Começando, o livro não é sobre o Tony e suas 5 esposas. Oi, meu nome é Letícia Gabriela e eu tô aqui para conversar com você que quer fazer o UERJ ou Unicamp esse ano, ou então quer saber um pouquinho mais a respeito do romance Niket, uma história de poligamia. Começando pelo contexto histórico desse livro. Ele foi publicado em 2002 por uma autora moçambicana e ele faz com que a gente conheça a cultura de Moçambique com relação às mulheres de norte a sul. Existe uma comparação no livro muito grande com o costume das mulheres do norte e o costume do sul, e elas têm inclusive uma rivalidade entre elas. As do sul têm uma característica assim, as do norte têm outra característica, e elas acham que uma é melhor que a outra, uma é pior que a outra, e existe muito essa rivalidade entre as mulheres do sul e as mulheres do norte. A respeito da escrita do livro, ele é narrado por Rami, que é a narradora personagem, e a história é sobre ela. A história, para começar, não é a respeito do Tony, que é o esposo, e de suas 5 mulheres, mas a história é sobre as 5 mulheres que vivem naquela situação e que no final do livro, dando um spoiler, conseguem se libertar daquele cenário onde a mulher é colocada como subalterna, onde a mulher é oprimida, é estereotipada. Então, começando, o livro não é sobre o Tony e suas 5 esposas. O livro é sobre 5 mulheres que conseguem superar a rivalidade e fazem coisas grandes juntas. O livro é narrado por Rami, ela é uma narradora personagem, então ela narra o livro, ela narra os acontecimentos e ela vive essa história. É sobre a história dela. Ela é uma mulher do sul, a tradição dela é uma tradição cristã, dela e da família, e ela é casada há 20 anos, tem filhos com esse esposo dela, e à volta dela, todas as vizinhas já não têm mais maridos presentes. Ela é a única que ainda vê o esposo dela de vez em quando. E o livro começa com uma situação um pouco embaraçosa, na qual o filho dela faz uma travessura e ela precisa se resolver com o homem, dono, acredito, do vidro de um carro. Enfim, o filho dela quebra um vidro e ela tem que resolver a situação, e ela percebe que se o marido dela estivesse ali, ele poderia resolver a situação de homem para homem, e naquela sociedade isso seria muito mais bem aceito do que ela, uma mulher, ter que resolver as coisas ali sendo pai e mãe ao mesmo tempo. E o livro começa assim, ela percebe que se o marido dela estivesse ali, a situação seria mais fácil de ser resolvida, e o livro já faz um paralelo com as histórias à volta dela. Todas as vizinhas dela já não têm mais os maridos presentes, eles já foram embora e não morreram, eles foram embora com outra família, e as mulheres ali precisam ser mãe e pai ao mesmo tempo, as mulheres precisam assumir toda a responsabilidade na casa, precisam trabalhar para sustentarem seus próprios filhos, e ela é a única que ainda tem o privilégio de ter o esposo dela em alguns dias ali presente. Ela não é a que não vê o marido dela nunca, ela tá com ele às vezes. E aí ela percebe que, depois desse choque, com a questão do filho dela, que fez a travessura e ela mesma tem que resolver, ela percebe que ela quer o marido dela de volta, ela quer o marido dela presente. Ela sabe que o marido dela tem uma amante, e ela vai atrás dessa primeira amante, a Julieta, e as duas saem lá no soco, na pancadaria, e a Julieta dá uma surra na Rami, que é a personagem principal, e acaba que a própria Julieta, depois da surra, ajuda a Rami. E a Rami se dá a chance de conversar com a Julieta, porque a princípio ela foi lá pra brigar e pedir o marido dela de volta, e as duas saem no tapa, e ela tem a chance de conversar com a Julieta, e ela percebe que a Julieta tá numa situação muito pior que a dela, porque a Julieta também foi abandonada pelo marido da Rami, ela tem vários filhos, ela não recebe mais a atenção que ela recebia antes do marido da Rami, que é o Tony, esqueci de mencionar o nome dele aqui, mas além dela estar passando pela mesma situação de abandono da Rami, ela não tem respaldo legal nenhum. A Rami, ela é casada no papel com o esposo dela, mas a Julieta, ela não tem respaldo legal, ela não tem como exigir uma pensão, um apoio financeiro, ela tá sozinha no mundo, ela foi descartada pelo Tony. E a Rami decide que ela não vai ver mais a Julieta como uma rival,
uma pessoa do mal. Ela quer de alguma forma ajudar a Julieta. E aí a Julieta indica que ele tem outra amante. A Julieta conta pra Rami que também foi abandonada pelo Tony e tá cheia de filhos, e indica uma outra amante, que é a que vem logo depois da Julieta, que é a Lu. E lá pra frente do livro, a Lu e a Rami se tornam grandes amigas. Mas naquele momento elas também se agridem e depois tem a oportunidade de conversarem. Se eu não me engano, foi por causa da Lu que elas foram pra cadeia. Teve alguma agressão que levou à cadeia, gente. Não sei se foi da Rami com a Lu. Não foi com a Ju, isso eu tenho certeza. Mas se você ler o livro, bota aí, porque essa parte eu realmente esqueci. Eu só sei que depois elas têm a oportunidade de conversarem e se entendem, e a Rami percebe que a Lu também tá numa situação muito mais complicada que a dela, e a Lu vai lá e indica uma outra amante dele, que é a Sally, ou Sally, eu chamo de Sally, não sei como vocês chamam, mas ela percebe também que a Sally tá numa situação pior que a Rami, pior que ela própria, né? E a Sally, por fim, indica a Mauá. E a Mauá, por enquanto, ainda é a queridinha do Tony. É a amante mais recente, então ele ainda tá ali com ela é muito novinha, ela tem 19 anos. E, por fim, a Rami, ela percebe que todas as outras esposas do marido estão numa situação muito pior que a situação dela. Porque ela tem o respaldo legal, ela é casada de fato. E então o Tony não pode simplesmente abandoná-la e deixá-la sem nada, enquanto ele pode fazer isso com as outras, porque as outras não têm o respaldo legal pela legislação de Moçambique. Então, percebendo essa situação das rivais, o livro trata as meninas como rivais umas das outras, com esse nome mesmo. Percebendo a situação das rivais, ela decide fazer uma pressão no esposo dela para que ele assuma todas essas mulheres. Ela percebe que o esposo dela é um marido polígamo e ela decide fazer lá uma pressão para que ele assuma todas as esposas, e ela consegue. Antes disso, acabei pulando sem querer, ela tenta de todo modo fazer com que o esposo dela ainda goste dela e nada dá certo. E aí depois ela resolve, abraçar essa situação ali, do marido com várias esposas. E nisso ela se torna a primeira esposa, que é a primeira dama, a Julieta, segunda esposa, Lu, terceira esposa, Sally, quarta esposa e Mauá, quinta esposa. E o marido assume, ela acaba armando um plano com as rivais dela. No dia do aniversário do esposo, ela faz com que todas marquem presença nesse aniversário com a mesma roupa, que é algo da tradição lá dos maridos polígamos. Todas as mulheres em festividade se vestem com a mesma roupa, a mesma cor, e foi isso que as meninas fizeram. Então, toda a sociedade ali viu que o Tony, que era prestigiado, que era um comandante da polícia, tinha várias e várias mulheres, e foi um vexame. Os maridos começaram a ir embora com as suas esposas, achando aquilo realmente muito embaraçoso, e ele foi obrigado a assumir todas aquelas mulheres publicamente. A Rami, como primeira esposa, tinha mais direito que as outras, então ela tinha ainda o respaldo legal. As outras, elas foram reconhecidas como mulheres, mas não como a primeira mulher legal, assim, pela legislação. Foi algo mais da tradição de Moçambique e não da legislação mesmo. E acaba que durante esse tempo da Rami reconhecendo as rivais e tendo muitos problemas com ela mesma, se culpando muito, ela tem algumas conversas com o espelho, e ela, em alguns momentos, fala que tá com um semblante, olha no espelho e vê outro semblante. Então essa relação dela com o espelho é uma relação de aceitação, de compreensão de si mesma, de evolução como mulher. Ela acaba dialogando consigo mesma e descobrindo coisas ao seu próprio respeito, então ela vai evoluindo a relação dela com o espelho. Ela fala como se o espelho mesmo conversasse com ela. O que acontece é que
Como essas mulheres foram reconhecidas como co-mulheres, entre aspas, todas ali são mulheres do Tony, elas acabam criando uma relação muito bonita entre elas, e antes elas eram rivais. E agora elas começam a ser amigas, irmãs, e é uma relação muito bonita mesmo. E no decorrer da trama, elas vão sabendo partilhar as coisas. Elas têm escala, né, pra ficar com o Tony, e elas acabam não partilhando só o marido, mas elas partilham segredos e emoções, e planos, sonhos, negócios. A Rami acaba abrindo um negócio com a Lu. Na verdade, a Rami, ela empresta dinheiro para todas as esposas, para que cada uma delas tenha um negócio e não dependa 100% do Tony, porque ele era meio de lua. Detalhe, o Tony mesmo assim traía essas 5 esposas dele. Ele tinha outras amantes que no decorrer do livro elas vão descobrindo, porque o Tony começa a ficar muito seco com todas elas. E o interessante no livro é que no decorrer da trama, elas acabam deixando de lado mesmo essa rivalidade e elas experimentam uma empatia uma pelas outras, uma amizade, uma irmandade que é muito legal. E a gente fica o tempo inteiro torcendo para elas perceberem que o problema não tá nelas e nem nas outras ali. O problema tá no Tony, que não foi fiel a nenhuma delas. Então elas param com essa rivalidade e elas começam a de fato terem um carinho uma pelas outras. E é muito interessante essa evolução delas. Então acho que abre um debate assim a respeito da rivalidade feminina. Porque quando a Rami ela percebeu que estava perdendo o marido, ela não foi recuperar o marido dela conversando com o marido dela. Ela foi conversar com as amantes e acabou lá saindo no tapa. Então, no primeiro momento, ela não foi exigir do marido dela uma posição, mas sim da amante. E criou-se ali um clima de rivalidade até ela ouvir as histórias das meninas e perceber que todas estavam na mesma situação que ela, ou piores. O livro ele trata então a respeito de uma crise pessoal da Rami, que vai sendo abordada nessa relação dela com o espelho, nessas conversas que ela tem com o espelho, e a respeito do título do livro, né? Porque Niket. Na verdade, essa é uma dança do lado norte de Moçambique, e é uma dança, se eu não me engano, algo mais voltado para o sensual, e o livro tem muito desse lado sensual, porque é esse lado que a Rami tenta explorar para recuperar o marido dela e não consegue. Mas por fim, o que importa é que ela e as outras esposas do marido dela se libertam do Tony e juntas, deixando de lado a rivalidade, elas conseguem se sobressair nesse mundo onde as mulheres eram colocadas de fato como subalternas. Elas conseguiram se livrar desse círculo vicioso que o Tony as colocava. Ele uma hora dava atenção para uma e depois achava outra e achava outra amante, né? E deixava a esposa anterior de lado e por aí ia. Mas deixando de lado a rivalidade, elas conseguiram superar isso. E o livro é muito interessante, tem muito mais detalhes do que eu apontei aqui. Foi um livro que me prendeu muito e também me deixou muito revoltada com várias situações. E eu espero que vocês gostem da leitura. Se vocês já tiverem terminado, coloquem aqui algo que eu tenha esquecido ou algum parecer de vocês a respeito do que vocês acharam do livro. E para você que ainda não leu, desejo uma boa leitura e espero que eu tenha ajudado de alguma forma a te contextualizar com esse livro.